Boa tarde, meu nome é Carlos Rava, sou ortopedista, cirurgião do quadril e hoje eu quero falar para vocês sobre a dor que acontece do lado do quadril, a dor lateral do quadril. Se você tem esse tipo de dor, esse vídeo é feito para você. A dor na face lateral do quadril, antigamente, era cunhada, com a designação de bursite trocantérica. Mais recentemente, essa nomenclatura mudou e hoje a gente vai tratar a dor lateral do quadril pelo nome de síndrome dolorosa do grande trocânter, tá? Antes de falar para vocês o que é a síndrome dolorosa do grande trocânter, eu quero que vocês entendam um pouquinho de anatomia. Vamos passar aqui um videozinho sobre anatomia, em que eu faço alguns desenhos. Os desenhos não são muito bons, mas vai dar para entender direitinho o que a gente está querendo transmitir. Falando aqui agora sobre anatomia. Tá bem fácil perceber aqui, no esqueleto, os dois braços, os dois fêmures, a parte superior, os dois fêmures, as costelas, a coluna e a bacia. Bem, hoje nós vamos estudar essa parte aqui, que é o trocânter maior. O trocânter maior é essa parte mais saliente aqui, da parte superior do fêmur. O trocânter maior ele pode ser palpado com facilidade quando se passa a mão na face lateral do quadril, logo abaixo da cintura da calça, onde se prende o cinto. Você passa ali, você sente um osso. Esse osso aí é o trocânter maior, essa saliência óssea aqui. Bem, no trocânter maior se inserem os dois músculos muito importantes. O glúteo médio e o glúteo mínimo, que aqui no nosso esquema, estão representados por essas duas massas vermelhas. E esses dois músculos, eles se originam na bacia e se inserem aqui na face lateral do trocânter maior. Tá ok? Outra estrutura importante que eu quero que vocês aprendam aqui hoje é sobre o trato iliotibial. O trato iliotibial, ele tem origem na bacia, passa por sob o trocânter maior e vai se inserir lá abaixo do joelho. Isso dos dois lados, Dos dois lados nós temos aqui o trato iliotibial que vai se inserir lá embaixo no joelho. O trato iliotibial é um ligamento bem forte e mantém íntima relação com o trocânter maior e os tendões glúteos. E onde fica a bursa trocantérica? A bursa trocantérica fica aqui, entre o trato iliotibial e os tendões glúteos. Então, com os movimentos da perna, essa bursa serve para diminuir o atrito entre o trocânter e o tendão e o trato iliotibial. Tem dos dois lados também, Tem bursa de lá, tem bursa de cá também. A bursa é uma estrutura bem fininha, Eu representei aqui com um traço grosseiro, mas é uma estrutura bem fininha que fica aí nesse espaço quase virtual, um espaço quase inexistente entre o trato iliotibial e os tendões glúteos. Agora que você já sabe o que é grande trocânter, tendão glúteo, bursa trocantérica e trato iliotibial, já sabe a relação entre essas quatro estruturas, vamos discutir um pouquinho por que o nome trocou de bursite trocantérica para síndrome dolorosa do trocânter maior. Com os avanços que a gente teve nos exames de imagem e os achados de cirurgia, se verificou que a bursa trocantérica, aquela que fica entre o tendão glúteo e o trato iliotibial, não era acometida na maioria das vezes, não havia inflamação da bursa trocantérica, então não tinha sentido chamar a doença de bursite trocantérica. E o que tem se visto, vou botar aqui uma tabelinha ao lado para vocês, é que a grande maioria dos casos, o que estava acometido eram os tendões glúteos, então era uma tendinose, uma doença dos tendões glúteos, na maioria das vezes, Em outros casos, era uma doença do trato iliotibial, uma alteração do trato iliotibial, onde o trato iliotibial ficava espessado, certo? Então, o real acometimento não estava na bursa, estava nos tendões, que podiam estar espessados, estão desarranjados, com a estrutura totalmente alterada, ou no trato iliotibial. Existem outras várias causas, você vê aqui na tabela, mas por isso que o nome trocou, de bursite trocantérica para síndrome dolorosa do grande trocânter, porque é um conjunto de sinais e sintomas que a gente não consegue definir uma causa específica, certo? Por isso que recebe o nome de síndrome. Além das estruturas locais ali,
o trato iliotibial, o osso, né, do trocânter, os tendões, a bursa, outras estruturas do quadril também irradiam dor na região lateral do quadril. A articulação em si, a cabeça do fêmur, a cartilagem acetabular, a artrose do quadril, também irradia dor na região lateral do quadril. E confundindo mais ainda o diagnóstico, estruturas distantes também podem irradiar dor para lá. A coluna lombar e a articulação sacroiliaca também podem irradiar dor para a região lateral do quadril. Então aí você começa a ver que o diagnóstico não é uma coisa tão simples. Ah, dói aqui do lado, tendinose do glúteo. Não é tão simples assim. E para complicar mais ainda, muitas vezes a gente pede os exames, né? Quais são os melhores exames para se avaliar uma bursite trocantérica? Ou melhor, uma síndrome dolorosa do grande trocânter? São ressonância magnética e ultrassom. Aí você pede esses exames, pede uma ressonância magnética do quadril e uma ressonância magnética da coluna lombar. O que aparece lá? Aparece acometimento dos dois locais. Aparece tendinose do glúteo e aparece lá uma protusão discal. E agora, quem encaminha a dor, né? Quem é o ponto gerador de dor lá na região do trocânter? Então, muitas vezes, é aí que faz a diferença o médico. O médico vai examinar o paciente e vai dizer: olha, a gente tem aqui alteração nos dois locais, mas muito provavelmente a sua dor se refere a este local aqui. Esse outro sítio tem alteração, mas não é causa de dor. E como ocorre essa lesão dos tendões glúteos? Bem, a lesão do tendão, de um tendão de forma geral, né, ocorre quando você tem uma atividade que dá uma sobrecarga acima do suportado por aquele tendão, tá certo? Então, um exercício muito pesado, uma pessoa que não é acostumada a fazer um exercício muito pesado, sobrecarrega uma estrutura que não está adaptada para aquele tipo de atividade, isso gera uma lesão do tendão. Mas agora vem também aí a surpresa, né? É que pessoas sedentárias também têm degeneração do tendão, mesmo sem fazer atividade. O tendão ele degenera, ele tem uma alteração estrutural que pode predispor a dor. Não é porque tem alteração estrutural que tem que doer, certo? Então, mesmo a pessoa parada, sedentária, pode ter alterações estruturais no tendão que predisponham a dor. E como é que faz? Tem que praticar exercícios moderados regularmente, né? Tem que nem de mais e nem de menos. Tem que ter aí a mão e saber dosar atividade física regular com intensidade moderada. A síndrome dolorosa do grande trocânter, ela acomete de 10 a 25% da população em algum período da sua vida. Normalmente ela tem uma predileção por mulheres, acomete 4 mulheres para um homem. E nas mulheres, tem uma preferência pelas mulheres entre os 40 e os 60 anos de idade. É a faixa etária de mulheres mais acometida, está entre os 40 e os 60 anos de idade. Elas podem se queixar de dor para subir, para descer escada, podem queixar de dor após caminhadas ou até mesmo durante as caminhadas. Às vezes a dor chega a ser muito forte mesmo, a pessoa manca e tem bastante dificuldade para caminhar. Além da dor ao toque, né, tocando, a pessoa pode tocar lá o grande trocânter, a pessoa reclama de uma dor que irradia por toda a lateral da coxa até o joelho, e também uma queixa bastante comum das pessoas com síndrome dolorosa do grande trocânter é dificuldade para dormir, porque quando a pessoa rola para deitar por cima do lado que está acometido, dolorido, ela desperta com a dor, dói. Aí a pessoa diz que tem dificuldade para dormir. Não consigo dormir porque quando eu deito por cima do meu quadril, dói. Essa é uma queixa bem característica de acometimento aí dos tendões glúteos, né, de síndrome dolorosa do trocânter maior. A maioria dos casos de síndrome dolorosa do grande trocânter responde a medidas conservadoras, como medicamento, repouso, anti-inflamatório e fisioterapia. Aqueles casos que não respondem, né, que não melhoram após algumas semanas de tratamento, podem necessitar de infiltração, de injeção. Na minha opinião,
toda injeção feita ali na região do lateral do quadril, toda infiltração, deve ser guiada por um método de imagem, porque o método de imagem garante a disponibilização do remédio no local correto, evita a lesão de estruturas adjacentes e garante uma concentração boa do remédio, né? Uma concentração maior do remédio no local correto. Tá? Dentre as injeções, né, das substâncias que são injetadas na infiltração, a mais tradicional é o uso de corticoides. O corticoide tem um uso bem controverso no tratamento dos tendões, porque o corticoide ele enfraquece o tendão. Mas é muito efetivo no alívio da dor. Cerca de 60% a 100% dos pacientes na literatura respondem com diminuição da dor, com alívio da dor, após a infiltração de corticoide na região lateral do quadril. Porém, esse efeito é temporário, certo? Após alguns meses, 4 a 6 meses, a dor retorna da mesma forma e tem que se ter em mente sempre que o corticoide pode danificar o tendão. Outras substâncias estão sendo agora também estudadas para o tratamento de tendão, né? Outros tipos de injeções. Uma que está ganhando bastante destaque é a aplicação de ácido hialurônico ao redor dos tendões, vem tendo bons resultados. Com esse vídeo eu quero que você entenda que a dor lateral do quadril às vezes é de difícil diagnóstico, que o diagnóstico errado vai levar a tratamentos ineficientes e que as injeções de corticoide vêm sendo cada vez menos utilizadas pelos médicos ortopedistas devido aos seus efeitos adversos para o tendão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o like aqui no nosso canal, siga o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.